Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Vanessa Luz e vamos dar continuidade aqui à leitura de Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joy Dispenza. Hoje é o nosso terceiro dia de leitura. Lembre-se de que a maioria dos tipos de instrução é formatada em pequenas porções para que a mente e o corpo possam começar a trabalhar juntos. Quando cai a ficha, todas as etapas individuais que você continuou repassando, fundem-se em um processo fluido. A abordagem linear, metódica, flui sem interrupções, em uma abordagem holística, unificada e livre de esforço. Esse é o ponto do domínio pessoal. Às vezes, o esforço exigido pode ser tedioso. Contudo, se você persistir com certa dose de disposição e energia, com o tempo desfrutará dos resultados. Quando você sabe como fazer algo, está no caminho para dominar esse algo. Fico radiante em dizer que várias pessoas no mundo inteiro já estão usando o conhecimento presente neste livro para fazer mudanças palpáveis em suas vidas. Meu desejo sincero é que você também quebre o hábito de ser você mesmo e crie uma nova vida que deseje. Vamos começar. Parte um: A ciência de você. Capítulo um: O você quântico. Os primeiros físicos dividiram o mundo em matéria e pensamento, e posteriormente em matéria e energia. Cada elemento desses pares era considerado inteiramente separado um do outro, mas não são. Todavia, a dualidade mente-matéria modelou nossa visão inicial do mundo e de que a realidade era essencialmente pré-determinada e as pessoas pouco podiam fazer para mudar as coisas por suas próprias ações, que dizer por seus pensamentos. Vamos avançar para o nosso atual conhecimento de que somos parte de um vasto campo invisível de energia que contém todas as realidades possíveis e reage aos nossos pensamentos e sentimentos. A exemplo dos cientistas atuais que exploram a relação entre pensamento e matéria, estamos ávidos para fazer o mesmo em nossa vida. E por isso perguntamos: posso usar minha mente para criar minha realidade? Se sim, seria essa uma habilidade que podemos aprender a utilizar para nos tornarmos quem queremos ser e criarmos a vida que queremos ter? Vamos encarar: nenhum de nós é perfeito. Seja uma mudança em nosso eu físico, emocional ou espiritual, todos nós temos o mesmo desejo. Queremos viver a vida como uma versão realizada de quem pensamos e acreditamos que podemos ser. Quando paramos na frente do espelho e olhamos nossos pneuzinhos, não vemos simplesmente aquela imagem ligeiramente gorducha refletida no vidro. Também vemos, dependendo do humor do dia, uma versão mais em forma e esguia de nós mesmos ou uma versão mais pesada, rechonchuda. Qual de nossas imagens é real? Quando deitamos na cama à noite, repassando nosso dia e nossos esforços para ser uma pessoa mais tolerante e menos reativa, não vemos simplesmente o pai que deu bronca no filho por não se submeter silenciosa e tranquilamente a um simples pedido. Visualizamos um anjo cuja paciência foi esticada igual ao corpo de uma vítima inocente no estrado, ou um ogro medonho, arruinando a autoestima do filho. Qual dessas imagens é real? A resposta é: todas são reais. E não apenas as extremas, mas um espectro infinito de imagens que vão do positivo ao negativo. Como pode? Para você entender melhor
porque nenhuma dessas versões de si mesmo é mais ou menos real do que as outras, vou destroçar o entendimento obsoleto da natureza fundamental da realidade e substituí-lo por um novo. Parece uma tarefa de grande monta e, sob certos aspectos, é. Mas também sei o seguinte: o motivo mais provável por que você foi atraído para este livro é que seus esforços passados para fazer qualquer mudança, física, emocional ou espiritual, duradoura em sua vida, ficou aquém do eu ideal que você imaginava. E o porquê de esses esforços fracassarem tem mais a ver com suas crenças sobre por que sua vida é do jeito que é do que qualquer outra coisa. Inclusive, uma visível falta de disposição, tempo, coragem ou imaginação. Para mudar, devemos sempre chegar a um novo entendimento do eu e do mundo, a fim de que possamos adotar novo conhecimento e ter novas experiências. Isso é o que a leitura deste livro fará por você. Suas deficiências do passado podem ser rastreadas até um equívoco principal na raiz de todas elas. Você não se comprometeu a viver segundo a verdade de que seus pensamentos têm consequências tão grandes que podem criar sua realidade. O fato é que todos nós somos abençoados. Todos nós podemos colher os benefícios de nossos esforços construtivos. Não temos de aceitar nossa presente realidade. Podemos criar uma nova sempre que optarmos por isso. Todos nós temos essa habilidade, pois nossos pensamentos efetivamente influenciam nossa vida para o bem e para o mal. Estou certo de que você já ouviu isso antes, mas me pergunto se a maioria das pessoas realmente acredita nessa afirmação do fundo do coração. Se verdadeiramente adotássemos a ideia de que nossos pensamentos produzem efeitos tangíveis em nossas vidas, não lutaríamos para jamais deixar passar por nós um pensamento que não quiséssemos experimentar? E não focaríamos a atenção no que desejamos, em vez de continuarmos obcecados por nossos problemas? Pense nisso. Se você realmente soubesse que esse princípio é verdadeiro, poderia sequer um dia de criação intencional, perderia sequer um dia de criação intencional do destino desejado? Para mudar sua vida, mude suas crenças sobre a natureza da realidade. Espero que este livro transforme sua visão de como o mundo funciona. Convença-o de que você é mais poderoso do que sabia e o inspire a demonstrar o entendimento de que o que você pensa e no que acredita tem um efeito profundo em seu dia a dia. Até romper o modo como vê sua presente realidade, qualquer mudança em sua vida será sempre casual e transitória. A fim de produzir resultados duradouros e desejados, você tem de reformular seus pensamentos sobre por que as coisas acontecem. Para fazer isso, é necessário estar aberto a uma nova interpretação do que é real e verdadeiro. Para ajudá-lo a mudar para esse modo de pensar e começar a criar a vida de sua preferência, tenho de começar com um pouco de cosmologia, o estudo da estrutura e da dinâmica do universo. Mas não fique alarmado. Vamos apenas dar uma passada pela aula básica de natureza da realidade e ver com algumas de nossas e ver como algumas de nossas visões sobre ela evoluíram até atingir o nosso presente entendimento. Tudo para explicar, necessariamente de forma breve e simples, como é possível que nossos pensamentos modelem nosso destino. Este capítulo apenas pode testar sua disposição para abandonar ideias de
que, de certo modo, foram programadas em você durante muitos anos, em nível consciente e subconsciente. Assim que você obtiver uma nova concepção dos elementos e forças fundamentais que constituem a realidade, isso não se enquadrará na antiga percepção em que o linear e o ordenado ditam as regras. Esteja preparado para experimentar algumas mudanças fundamentais de entendimento. De fato, quando começar a adotar essa nova perspectiva, sua própria constituição como ser humano mudará. Desejo que você não seja mais a mesma pessoa que era quando começou. Obviamente, estou prestes a desafiá-lo, mas quero que saiba que sou inteiramente empático, pois também tive que abandonar o que pensava ser verdadeiro e me lançar no desconhecido. Para facilitar a entrada nesse novo jeito de pensar sobre a natureza do mundo, vamos ver como nossa visão de mundo foi moldada pela crença inicial de que a mente e matéria eram coisas separadas. Sempre a matéria, nunca a mente? Sempre a mente, nunca a matéria? Ligar os pontos entre o mundo físico exterior do observável e o mundo mental interior do pensamento sempre representou um desafio aos cientistas e aos filósofos. Ainda hoje, para muitos de nós, a mente parece ter pouco ou nenhum efeito mensurável no mundo material. Embora provavelmente concordemos que o mundo material produz consequências que afetam nossa mente, como é possível nossa mente produzir quaisquer mudanças físicas que afetem as coisas sólidas em nossa vida? Mente e matéria parecem estar separadas, isto é, a menos que haja uma mudança em nosso entendimento sobre como as coisas sólidas e físicas de fato existem. Bem, houve essa mudança, e para remontar a seus primórdios, não temos que retroceder muito. Durante uma grande parte do que os historiadores consideram os tempos modernos, a humanidade acreditou que a natureza do universo era ordenada e, portanto, previsível e explicável. Considere o matemático e filósofo René Descartes, do século XVII, que desenvolveu muitos conceitos que ainda têm grande relevância para a matemática e outros campos. Penso, logo existo, evoca alguma coisa? Em retrospectiva, no entanto, uma de suas teorias, no fim, causou mais mal do que bem. Descartes foi um proponente do modelo mecânico do universo, uma visão de que o universo é controlado por leis previsíveis. No que se refere ao pensamento humano, Descartes enfrentou um real desafio. A mente humana possuía variáveis demais para se encaixar adequadamente em qualquer lei. Como não conseguia unificar seu entendimento do mundo físico com o entendimento da mente, mas tinha de explicar ambos, Descartes jogou um elegante jogo mental, trocadilho intencional. Ele disse que a mente não estava sujeita às leis do mundo físico objetivo. Por isso, situava-se totalmente fora das fronteiras da investigação científica. O mundo da matéria era a jurisdição da ciência. Sempre a matéria, nunca a mente. Enquanto a mente era um instrumento de Deus, por isso, seu estudo cabia à religião. Sempre a mente, nunca a matéria. Essencialmente, Descartes deu início a um sistema de crença que impôs uma dualidade entre os conceitos de mente e matéria. Por séculos, essa divisão manteve-se como o entendimento aceito da natureza da realidade. Ajudando a perpetuar as convicções de Descartes, as experiências e teorias de Sir Isaac Newton.
O cientista e matemático inglês não apenas solidificou o conceito do universo como uma máquina, mas produziu um conjunto de leis estabelecendo que os seres humanos poderiam determinar, calcular e prever com precisão os meios ordenados nos quais o mundo físico operaria. De acordo com o modelo newtoniano de física clássica, todas as coisas são consideradas sólidas. Por exemplo, a energia poderia ser explicada como uma força para mover objetos ou para mudar o estado físico da matéria. Mas, como você verá, a energia é muito mais do que uma força externa exercida sobre coisas materiais. A energia é o próprio tecido de todas as coisas materiais e reage à mente. Por extensão, o trabalho de Descartes e Newton estabeleceu uma mentalidade de que, se a realidade opera sob princípios mecânicos, então a humanidade tem pouca influência nos resultados. Toda a realidade é pré-determinada. Dada essa perspectiva, seria de surpreender que os seres humanos lutassem contra a ideia de que suas ações importavam, que dirá cogitassem a noção de que seus pensamentos importavam ou que o livre-arbítrio desempenhava qualquer papel no grande esquema das coisas? Muitos de nós, ainda hoje, não trabalham subconsciente ou conscientemente sobre as premissas de que nós humanos geralmente não passamos de vítimas? Considerando que essas apreciadas crenças predominaram por séculos, foi preciso um pensamento revolucionário para confrontar Descartes e Newton. Einstein, bagunçando não só o coreto, bagunçando o universo. Cerca de 200 anos depois de Newton, Albert Einstein criou sua famosa equação E igual a mc ao quadrado, demonstrando que energia e matéria estão tão fundamentalmente correlacionadas que são a mesma e única coisa. Essencialmente, seu trabalho mostrou que matéria e energia são inteiramente intercambiáveis. Isso contradisse diretamente Newton e Descartes e introduziu um novo entendimento sobre o funcionamento do universo. Einstein não esfarelou nossa visão anterior da natureza da realidade sozinho, mas minou sua fundação, e isso levou ao colapso de algumas de nossas formas tacanhas e rígidas de pensar. Suas teorias deram início à exploração do comportamento enigmático da luz. Os cientistas, então, observaram que a luz, às vezes, se comporta como uma onda, quando circunda um canto, por exemplo, e, em outras vezes, se comporta como uma partícula. Como a luz poderia ser tanto uma onda como uma partícula? De acordo com a perspectiva de Descartes e Newton, não poderia. Um fenômeno tinha de ser uma coisa ou outra. Rapidamente, ficou claro que o modelo dualístico cartesiano-newtoniano falhava no nível mais básico de todos, o subatômico. Subatômico refere-se aos componentes elétrons, prótons, nêutrons, etc., formadores dos átomos, que constituem todas as coisas físicas. Os componentes mais fundamentais do chamado mundo físico são as ondas, energia, e as partículas, matéria física. Dependendo da mente do observador, voltaremos a esse ponto. Para entender como o mundo funciona, temos que examinar seus componentes mais diminutos. Assim, a partir desses experimentos específicos, nasceu um novo campo da ciência, denominado física quântica. O chão sólido em que pisamos, só que não. Essa mudança foi uma completa reinterpretação do mundo
que pensávamos viver e levou à proverbial puxada de tapete sob nossos pés. Pés que costumávamos pensar que estavam plantados em chão sólido. Como assim? Recorde aqueles antigos modelos de átomos feitos com palitos de dente e bolas de isopor. Antes da física quântica, as pessoas acreditavam que um átomo era composto de um núcleo relativamente sólido, com objetos menores e menos substanciais localizados ao redor. A própria ideia de que, com um instrumento suficientemente poderoso, poderíamos medir, calcular a massa e contar, numerar as partículas subatômicas que formavam um átomo, fazia com que eles parecessem tão inertes como vacas pastando no campo. Os átomos pareciam ser feitos de material sólido, certo? O átomo clássico. Figura 1A. A versão de um átomo segundo a velha escola clássica newtoniana. O foco primário é o material. Nada poderia estar mais distante da verdade, conforme revelou o modelo quântico. Os átomos são basicamente espaço vazio. Os átomos são energia. Pense nisso. Todas as coisas físicas de nossa vida não são matéria sólida. São, isso sim, campos de energia ou padrões de frequência de informação. Toda a matéria é mais coisa nenhuma, energia, do que coisa alguma, partículas. O átomo quântico. Aqui no meio, o núcleo e a nuvem de elétrons em volta. Figura 1B, a versão de um átomo segundo a nova escola quântica, com uma nuvem de elétrons. O átomo é 99,999999% energia e 0,00001% matéria. Em termos de matéria, é praticamente nada. O átomo quântico real. Figura 1C. Este é o modelo mais realista de qualquer átomo. Coisa nenhuma, em termos de matéria, mas potencialmente todas as coisas. Estão vendo? Outro enigma. Partículas subatômicas e objetos maiores jogam com regras diferentes. Mas só isso não bastava para explicar a natureza da realidade. Einstein e outros tinham mais um enigma para solucionar. A matéria nem sempre parecia se comportar da mesma maneira. Quando os físicos começaram a observar e medir o mundo diminuto do átomo, notaram que, no nível subatômico, os elementos fundamentais do átomo não obedeciam às leis da física clássica da mesma forma que os objetos maiores. Os eventos envolvendo objetos no mundo amplo eram previsíveis, reproduzíveis e consistentes. Quando a lendária maçã caiu de uma árvore e moveu-se na direção do centro da Terra até colidir com a cabeça de Newton, sua massa acelerou-se com uma força constante. Mas os elétrons, como partículas, comportavam-se de modo imprevisível, incomum. Quando interagiam com o núcleo do átomo e moviam-se na direção de seu centro, ganhavam e perdiam energia, apareciam e desapareciam, e pareciam exibir-se por toda parte, alheios às fronteiras de tempo e espaço. Será que o mundo das partículas e dos objetos maiores opera sob conjuntos de regras muito diferentes?
Visto que partículas subatômicas, como os elétrons, eram os blocos de construção de tudo na natureza, como poderiam estar sujeitos a um conjunto de regras e as coisas que formavam se compor- e as coisas que formavam se comportarem segundo a um outro conjunto de regras? Da matéria à energia. As partículas executam o derradeiro ato de desaparecimento. No nível dos elétrons, os cientistas conseguem medir características dependentes de energia, como o comprimento de onda, potenciais de tensão e afins. Mas essas partículas têm uma massa tão infinitesimalmente pequena e que existe tão temporariamente que é quase inexistente. Isso é o que torna o mundo subatômico singular. Ele possui não apenas qualidades físicas, mas também qualidades energéticas. Na verdade, a matéria no nível subatômico existe como um fenômeno momentâneo. Ela é tão elusiva que aparece e desaparece constantemente, aparecendo em três dimensões, no tempo e no espaço, e desaparecendo no nada, no campo quântico, sem espaço, sem tempo, transformando-se em partícula, matéria, em onda, energia e vice-versa. Mas para onde vão as partículas quando desaparecem sem deixar vestígio? Colapsando a função de onda. O elétron poderia estar em qualquer ponto. O elétron aparece como uma partícula. O elétron desaparece no nada. O elétron aparece como uma partícula. Figura 1D. O elétron existe como uma onda de probabilidade em um momento. No momento seguinte, aparece como uma partícula sólida. Depois desaparece no nada e então reaparece em outro local. A criação da realidade. A energia responde à atenção consciente. Considere novamente aquele modelo de composição do átomo da escola, feito com palitos de dente e bolas de isopor. Naquele tempo, não fomos induzidos a acreditar que os elétrons orbitavam o núcleo, como os planetas ao redor do Sol? Sendo assim, poderíamos indicar suas localizações, não é? A resposta é sim, de certa maneira, mas o motivo não é absolutamente o que pensávamos. O que os físicos quânticos descobriram foi que a pessoa que observa ou mede as partículas diminutas que compõem os átomos afeta o comportamento da energia e da matéria. Experimentos quânticos demonstraram que os elétrons existem simultaneamente em um leque infinito de possibilidades ou probabilidades em um campo invisível de energia. Mas apenas quando um observador foca a atenção em alguma localização de algum elétron, o elétron aparece. Em outras palavras, uma partícula não pode manifestar-se na realidade, ou seja, no espaço-tempo ordinário como o conhecemos, até que a observemos. Os físicos quânticos denominam esse fenômeno de colapso da função de onda, ou de efeito do observador. Agora, sabemos que no momento em que o observador procura um elétron, há um ponto específico no tempo e no espaço onde todas as probabilidades do elétron colapsam em um evento físico. Com essa descoberta, mente e matéria não podem mais ser consideradas elementos separados. Estão intrinsecamente relacionadas, pois a mente subjetiva produz mudanças mensuráveis no mundo físico objetivo. Você está começando a ver
porque este capítulo é intitulado O Você Quântico? No nível subatômico, a energia responde à sua atenção consciente e se torna matéria. Como sua vida mudaria se você aprendesse a direcionar o efeito do observador e colapsasse ondas infinitas de probabilidade na realidade de sua preferência? Você poderia melhorar a observação da vida que deseja? Vamos ficando por aqui neste terceiro dia de leitura. Se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, que bom, sinal de que você está gostando, está interessado. Se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário também. Se você não sabe o que comentar, lê a descrição desse vídeo. Tem sempre uma reflexão ali que vai te impulsionar a escrever algo. E para que mais pessoas recebam esse conteúdo, compartilhe com um amigo seu. Assim o YouTube vai perceber que é um assunto relevante e vai entregar para mais pessoas. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos na próxima leitura.